Olá pessoal, aqui é o Marcos Vinícius, professor de Geografia da Unidade de Ensino Clodomir Cardoso. Hoje eu trago para vocês aqui uma aula sobre a União Europeia, certo? Nós vamos falar sobre unidade na diversidade, certo? Um subtema bastante pertinente para esse tema, né? União Europeia. Só para dar continuidade ao vídeo, esse vídeo aqui eu vou tentar fazer mais curto, porque eu recebi reclamação de vários alunos dizendo que, como o acesso à internet é muito ruim, não dá para baixar vídeos muito grandes. Então esse vídeo aqui vou tentar fazer ele de forma bem curta. Vamos lá. Um pouco de história, né? Para nós entendermos o que é a União Europeia, nós temos que saber primeiro esse contexto histórico, né? Como foi que a União Europeia ela se formou, né? Como nós sabemos, existiram duas grandes guerras, né? A Segunda Grande Guerra foi a maior, o que deixou a Europa completamente devastada, né? A Europa sofreu muito com a Segunda Guerra, então há que se pensar naquele momento uma maneira para reconstruir a Europa, né? Reconstruir os laços entre os países, né? Reconstruir o comércio, reconstruir a economia. Então, em 1950, né, em 9 de maio de 1950, o Robert Schuman, um francês, que ele era ministro dos negócios estrangeiros, ele teve a ideia da formação desse conglomerado de países, né, dos principais países da Europa, né, países que iriam, acima de tudo, né, ter certos ideais que a gente vai olhar um pouco mais à frente. Então, a raiz histórica da União Europeia remonta, como eu falei, à Segunda Guerra Mundial. A ideia da União Europeia surgiu para impedir a morte e a destruição que foram consequências da Segunda Guerra. Então, para que não houvesse uma Segunda Guerra Mundial, né, para limitar esses conflitos, né, foi criada a União Europeia. Vamos lá, partindo para a questão dos fundamentos. O que é que se fundamenta, o que se busca, né, nesse conceito de União Europeia? Primeiro, é estabelecer uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus, certo? Consolidar a defesa da paz e da liberdade, melhorar as condições de vida e de trabalho dos seus povos, aprofundar a solidariedade entre os povos, respeitando sua história, cultura e tradição. Então esses aí foram inicialmente as principais bases para a fundação da União Europeia. As principais etapas de construção. A União Europeia ela não foi construída de um dia para a noite, né? Ela foi construída sobre três bases, né? Sobre três pilares principais, que foi em 1950, que foi a Declaração de Schuman, né, onde ele fez essa declaração por uma Europa unida, né, por uma consolidação, né, das sociedades europeias, dos países europeus em busca da paz. Em 1957 foi assinado o Tratado de Roma, certo? Que é a Comunidade Econômica Europeia. Em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, né, que institui a cidadania europeia, né, a cidadania, qualquer pessoa que seja cidadão europeu, ela vai ter certos benefícios dentro da própria Europa, como trânsito livre, né, não precisar apresentar passaporte para viajar entre os países da Europa, né, facilitação na questão dos negócios entre os países europeus e entre os europeus, né, uma moeda única, né, para que dentro da Europa circule além da moeda local, da moeda dos seus países, circule uma moeda
única com validade, né, dentro do território europeu. Que no caso a gente sabe que é o euro, né? O euro é a moeda da União Europeia. Países fundadores e sucessivos argumentos, certo? Olha, a União assenta dos principais líderes da democracia, do respeito pelos direitos do homem e pela liberdade fundamentais, bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns aos Estados-membros. Então, essa daí é o artigo 6º, né, da Constituição da União Europeia. A União Europeia encontra-se aberta a todos os países europeus e a ela pretendem aderir, o que adaptam aos seus principais objetivos. Então, a União Europeia está aberta a receber todos os países europeus, mas os países que assinarem têm que se comprometer com os ideais que eu havia mencionado anteriormente. Nós temos aí 6 países fundadores, né? Que foram os países que deram início à União Europeia em 1957. Nós temos a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, Luxemburgo e Holanda, né, que eram as principais potências, né, com exceção do Reino Unido, né, as principais potências da época, as potências europeias. Depois nós tivemos um alargamento, né? O que é esse alargamento? É quando alguns países entraram nesse bloco, que foi a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, né? Se agregaram, fizeram parte desse pacto europeu chamado União Europeia. E nós temos aí, esse segundo foi em 1973, tá bom? E nós temos aí o primeiro alargamento, quer dizer, o segundo alargamento foi em 1981, né, onde nós tivemos um único país que entrou nesse pacto, que foi a Grécia. E um terceiro alargamento em 1986, né, que foi a entrada da Espanha e Portugal, ou Portugal e Espanha, como preferirem. O quarto alargamento em 1995, nós tivemos a entrada da Áustria, da Finlândia e da Suíça. Um quinto alargamento em 2004, com a entrada de diversos países, entre eles nós tivemos a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, a República Eslava, a Hungria, a Eslovênia, a Malta e o Chipre, né? Tivemos aí a entrada em 2004 desses países. Em 2007, nós tivemos mais um alargamento, né? Que foi a entrada da Bulgária e da Romênia. E aí nós temos aí alguns países que estão prestes a entrar também nesse tratado, que é a Croácia, a Turquia, né, e a antiga República Iugoslava, né, aí da Macedônia, que também que fez o seu pedido em 2004, ainda está sendo analisada a entrada desses 3 países aí. Então, nós vamos ter aí um sétimo alargamento dessa união, né? Desse tratado, desse conglomerado de países europeus. Os objetivos da União Europeia, certo? Nós temos 3 pilares com 3 objetivos, né? O primeiro objetivo, certo, é a livre circulação, primeiro de pessoas, né, porque o europeu o país que faz parte desse tratado, o seu cidadão, ele vai ter passe livre, né, entre os outros membros da União Europeia. Então, nós também temos a questão da circulação de serviços, de capitais e de bens, certo? Nós vamos ter
políticas comuns, né? Como as políticas de meio ambiente, de emprego, de pesca, agricultura, indústria, comércio externo, cultura, justiça, segurança, desenvolvimento regional. E como terceiro pilar, né, terceiro e último pilar aqui desse objetivo, nós temos a cooperação, né? Primeiro, a cooperação científica, tecnológica, econômica e humanitária, né? Nós tivemos um exemplo aí de foguetes que foram lançados pela União Europeia, né? A união desses países, né? Mostrando aí um exemplo da colaboração científica, o desenvolvimento de vacinas, a descoberta de novos medicamentos, tudo isso aí é incentivado pela União Europeia, certo? Pela sua área científica, tecnológica, econômica e unitária. Nós temos aí o símbolo da União Europeia, certo? Quais são esses símbolos que a gente pode reconhecer? Nós temos a bandeira europeia, que é uma bandeira azul, certo? Uma azul royal, com estrelas, certo? Com 12 estrelas douradas no fundo azul, que representa a união dos povos europeus, certo? Nós temos o hino também, o hino da União Europeia, né? Nós temos o Dia da Europa, que é o dia 9 de maio, que foi no dia 9 de maio de 1950, que foi quando Schuman fez a declaração da União Europeia, né? O francês lá fez essa declaração. E nós temos uma moeda, que é o euro, né? Uma moeda unitária, uma moeda que vale em todos os países que fazem parte da União Europeia. O dinheiro que vale em todos esses países também. Então, além de ter a moeda local, a moeda do país, vai ter uma moeda única também que vai circular entre esses países, que é o euro. A União Europeia quis, primeiro, quantos estados fazem parte da União Europeia? Que no caso são 27, né? Esse aqui eu vou deixar porque é um quiz de perguntas e respostas para não demorar muito o nosso vídeo. Ó, aqui nós finalizamos o vídeo, né? Fazendo uma breve alusão sobre o que é a União Europeia, sobre quais são os seus objetivos, os seus princípios, né? E um pouco sobre o contexto histórico de quando começou, como começou, por quem começou a União Europeia. Uma boa tarde para todos vocês. Não deixem de responder as atividades, entregarem no prazo. Muita atenção e obrigado.